Pessoal, então, a gente tem uma perda de informação, né? Porque, na verdade, a média é 83, com essa aproximação a gente obteve 2,6 a mais. Mas tem situações em que vocês não têm esses dados aqui, todos descritos. Às vezes, vocês podem encontrar uma situação em que você só tem essa tabela e quer obter uma média aritmética dos dados. Aí, nesse caso, não tem como fugir desse processo aqui. Aí, você sempre vai ter uma perda de dados, mas é uma perda baixa, né, às vezes. Nesse caso aqui mesmo, não foi uma perda imensa. 85,6 é uma boa aproximação de 83, nesse caso, né, em que aqui você não tem os dados todos descritos, né, aqui na tabela. Nós temos também a média geométrica. A média geométrica ela é muito indicada para quando você tem um crescimento exponencial, quando os dados variam muito fortemente, né? Por exemplo, numa época em que tem uma taxa de inflação alta, aí a média aritmética para calcular a variação da inflação, a média aritmética não é tão indicada, a geométrica é mais indicada. A geométrica, né, você faz os produtos, né, de todos os valores e calcula a raiz enésima desse produto, né? No caso aqui, seria isso aqui, né? Você multiplica todos os valores e calcula a raiz enésima desses valores. Então, suponha que você tenha 1000 dados. Se você tiver 1000 dados, esse N aqui vai ser 1000. Então, vai ser uma raiz de índice 1000. Nesse caso aqui, é uma generalização quando os dados aparecem uma frequência diferente de 1. Suponha que o 2 apareça 10 vezes. Você não vai multiplicar o 2 por 2 por 2 10 vezes. Multiplicar o 2 por 2 10 vezes é a mesma coisa que elevar o 2 a 10. Então, por isso que a gente usa essa fórmula geral aqui. Seria 2 elevado a 10 vezes um outro valor que aparecer numa certa frequência, e assim vai. E esse N aqui é a quantidade de dados, que no caso seria a soma de todas as frequências. Aí, no caso, um exemplo que eu dei aqui, né, no material, suponha, né, que, não sei se vocês lembram, 2012 teve um problema fortíssimo, né, de inflação do tomate. Aí, suponha que aqui sejam as vendas, né, em cada trimestre, de caixas de tomate, né, aqui tem o valor de cada caixa e o consumo, né, o número de caixas que foi vendido. Então, no caso, para calcular a média geométrica, nós temos aqui 600 dados, então o índice da raiz vai ser 600. Aí aqui, o valor 30, a gente quer descobrir a média geométrica dos valores. Então, o 30 apareceu 200 vezes, então você eleva o 30 a 200. O 100 apareceu 100 vezes, o 200 a 200 apareceu 200 vezes, e o 500 100 vezes. Então, você faz esse produto, né? Aqui eu descrevi como realizar, né, como fazer a manipulação algébrica aqui, e você obtém a média geométrica, que é 110,29. Então, esse é um valor que representa melhor o que aconteceu, dado que a variação aqui é muito alta entre os valores. Então, a média geométrica, ela descreve melhor, né, os dados do que a média aritmética aqui nesse caso. Aqui eu mostro também um exemplo bem interessante, fica bem evidente, né, a importância da média geométrica, né. A média geométrica também é utilizada muito em análise financeira. Suponha que em um banco eles analisem várias variáveis sobre você antes de fazer um empréstimo para você. Aí suponha que eles analisem número de filhos, o valor do salário, se sua casa é própria ou não, e suponha que a cada resposta que você dá, eles associam um valor a essa resposta. Aí, conforme o risco. Então, por exemplo, 10 filhos, eles associam o valor 0, e um filho, eles te dão uma nota 5. Por quê? Ter 10 filhos, né, pode representar para o banco, assim, que você tem um compromisso maior, né, com muitas pessoas, um compromisso maior por ter 10 filhos, sua renda está mais comprometida do que uma pessoa que só tem um filho. Então, no caso, é mais arriscado emprestar um certo valor para uma pessoa que tem 10 filhos do que para uma que tem um filho, né? Considerando só o número de filhos, né? Sem considerar a renda e tal. Então, suponha que ter 20 filhos, por exemplo, seja associado um valor 0 a você, se você tiver 20 filhos.
Se você faz a média aritmética, esse zero é somado a todos os valores e no final você divide pela quantidade de valores e obtém a média aritmética. Nesse caso, a média aritmética pode ser que ela não zere, porque nas outras variáveis talvez você não atingiu zero. Na média geométrica, se para o banco ter 20 filhos representa um risco muito grande, na média geométrica, como você multiplica todos os valores, a média geométrica resultaria em zero, porque em relação ao número de filhos, por ter 20, aquela pessoa foi associada ao valor zero. Então, a média geométrica, como considera o número de filhos, né, um grande número de filhos, um risco grande, a média geométrica já zera o valor. Então, o sistema já identificaria que teve uma variável, né, de alto risco, que teve uma variável, né, de alto risco que atingiu o valor zero. Então, a média geométrica ela pode ser mais interessante que a aritmética em determinados momentos. Aqui nós temos a média harmônica, né, que é quando você trabalha com variáveis que são inversamente proporcionais, tipo velocidade, né? Velocidade, a unidade geralmente que é utilizada para velocidade é quilômetro por hora. Quanto mais você aumenta a quantidade de horas, menor é a quantidade de quilômetro que você consegue fazer. Quanto maior, né, a quantidade de quilômetros que você consegue fazer, isso significa que você reduziu o tempo, né? E aí são grandezas inversamente proporcionais, então a média harmônica, nesse caso, é mais indicada. A média harmônica, ela é dada de forma bastante diferente, né? Você faz a quantidade de dados dividido pelo somatório do inverso dos dados. Aí, quando você faz isso, né, você obtém um valor, uma média que representa melhor os seus dados do que uma média aritmética, né, ou geométrica. No caso aqui, eu fiz um exemplo aqui, né, de velocidade. Esse exemplo eu acho que está bem claro, não vou explicar ele não. Mas aqui a gente observa que a média harmônica que condiz, né, realmente com a realidade aqui. Nós temos essa relação, né, a média harmônica ela é sempre menor que a média geométrica, que por sua vez é menor que a média aritmética. Aí eu até mostrei aqui, né, que a gente pode utilizar essa relação para fazer algumas demonstrações. Por exemplo, se você quiser mostrar, né, que x mais 1 sobre x é maior ou igual a 2, você pode considerar que x é um número, é um dado, e 1 sobre x é um outro dado. São como se fossem dois números. Aí, como você sabe que a média aritmética é sempre maior que a média geométrica, quando você faz a média aritmética desses dois números, seria somar x mais 1 sobre x e dividir por 2. Você sabe que isso aqui vai ser maior que a média geométrica, no caso, que como são dois dados, seria uma raiz quadrada do produto dos dois. Aí você obtém que x mais 1 sobre x é sempre maior ou igual a 2. Então, é uma aplicação bem interessante dessa demonstração. Outra medida bastante utilizada é a mediana. A mediana nada mais é que o valor central do seu conjunto de dados, né? Antes dela, nós temos 50% dos dados e acima dela, nós temos 50% dos dados. Nós temos os quartis também. O primeiro quartil, ele divide a amostra em 25% à esquerda e 75% à direita. O quartil 2, ele corresponde à mediana, então fica 50-50. E o quartil 3, ele divide o seu conjunto de dados em 75% à esquerda e 25% à direita. Então, no caso, quando você obtém, por exemplo, o terceiro quartil, isso representa que 75% dos seus dados está abaixo ou é igual ao terceiro quartil e 25% dos dados está acima, né, ou é igual ao terceiro quartil. Aqui mesmo a gente tem 15 alunos, como se fossem as notas de 15 alunos, né, de estatística. Então, no caso, o valor central é o oitavo valor, né, ele que divide a amostra em 50% à direita e 50% à esquerda, né. Isso aqui representa que a mediana aqui no caso, a informação que eu tenho é que 50% das notas são maiores ou iguais a 6 e 50% das notas são menores ou iguais a 6.